Meus amigos, com prazer, com honra, com alegria, nós vamos bater um papo hoje nesse podcast, numa linguagem moderna, ou nesse bate-papo ou entrevista com um grande amigo, com um ilustre tocantinense, que é Geraldo Magela Pasqualino Machado. Nome comprido, né? Se falar Calado de Tocantins, todo mundo sabe, todo mundo identifica. Nós estamos reverenciando o nosso amigo, o nosso contemporâneo, o nosso colega de profissão, um professor dos melhores que Tocantins tem, exemplo para a região, eu sou testemunha disso, e é com elevada alegria que a gente registra a história e a memória desse baluarte da educação regional que é o Calado. Mas, pelo nome do programa, vamos lá. Calado, você é filho de quem? Saudações. Eu sou filho de Geraldo Magela Machado e Rosina Pasqualino Machado. O Geraldo Magela Pasqualino Machado, que mais tarde ficou eternizado como Calado, nasceu em Tocantins em que data e em que ano? Eu sou tocantinense mesmo. Eu nasci 23 de março de 1955. Estou completando agora 70 anos de idade. Com esse corpo, com essa performance, com essa vitalidade, graças ao bom Deus, né? A partir de agora nós vamos respeitosa, mas carinhosamente, vou tratá-lo de Calado, porque é assim que você é conhecido em Ubá e região. Primeiro vamos à razão desse apelido. Vamos lá. Segundo os irmãos mais velhos, os primos mais velhos, eu, quando pequeno, se mexesse comigo, eu me emburrava muito fácil. Eu virava e ficava com a cara fechada e mexia comigo, eu não falava nada, eu me isolava. E aí os irmãos vindo aqui todos os dias começaram a falar que eu era muito caladinho, aí eu achei ruim me chamar que eu era calado. Você é calado, caladinho. Achei ruim, devo ter falado alguma palavra mais forte, e quando você fala uma palavra mais forte, pega o apelido. Aí ficaram chamando de Calado, e eu achava ruim no início, e aquilo foi pegando, né, porque eu achava ruim, se achou ruim, o apelido pega. Foi assim que eu fiquei com o apelido de Calado, e realmente, praticamente na região, todo mundo, na área educacional, na área de esportivo, futebol, joguei, e minha profissão, ninguém praticamente me conhece pelo nome, conhece simplesmente por Calado. Bem, como que foi? Primeiro eu gostaria de dizer da nossa saudade, do nosso carinho, da nossa referência e enaltecimento aos seus pais, que eu tive o prazer e a honra de conhecer, gostar e admirar muito. Senhor Geraldo Magela foi também uma grande personalidade dessa terra. O nome dele está eternizado lá na colônia Padre Damião, é nome de rua inclusive, e nós estamos aqui com o Geraldo Magela Pasqualino Machado, que tem a honra de morar numa rua que tem o nome de Geraldo Magela Machado. Isso aí é inédito, né? É inédito. Não é? Mas eu gostaria que você nos falasse
a respeito do Geraldo Magela, da dona Rosinha, seus saudosos pais e de toda os seus irmãos também, que não são poucos. Bom, o Geraldo Magela, ele era um dentista, começou a profissão dele como dentista prático, né? Ia no lombo de uma mula, fazia a região todinha, toda a região, salvando as pessoas das dores de dente, porque na época era só arrancar o dente. Então meu pai começou como dentista prático, né, que não era formado. Na época chamavam de protético. Protético, né? Isso. Tinha um buticão, inclusive nós depois doamos ele para fundação, alguma fundação aí, alguns materiais que ele trazia no lombo do cavalo, e ele chegava nesses lugares onde as pessoas estavam com dente já purgando, dor, tinha 1 mês, 2 meses, que inchado, e ele com água e sal, é bom deixar prático isso, como é que nós evoluímos hoje? Anestesia. Anestesia de água e sal numa seringa aqui, até pouco tempo nós tínhamos, que era da grossura do dedinho mindinho, a agulha, injetava aquilo na pessoa, que não valia nada, né? Que era uma coisa só para despistar lá a dor e tirava o dente. Às vezes eu precisava até de amarrar, pôr a pessoa numa água para poder arrancar, segundo a história deles. Aí ele foi, né? Amigos, pense bem, a pessoa já estava com uma dor de dente. Dor de dente, essa meninada de hoje conhece pouco. Crianças e jovens de hoje conhecem pouco porque tem os analgésicos aí específicos, sim. Né? Mas para quem teve uma dor de dente, ou para quem hoje ainda tem, que a dor de dente é danosa, né? É dor que dói mesmo. Imagina você com uma dor doendo muito, você sofrer uma cirurgia na base assim, prática, técnica, era o uso costumes da época, né? Quando queria anestesiar a pessoa, ou uma boa dose de pinga, ou resolvia, ou esse paliativo aí que não valia nada, mas que tinha que resolver. Tirava o dente cariado, já apodrecendo, todo infeccionado, e aí dava-se um anti-inflamatório e a pessoa melhorava, ficava livre daquele elemento da boca que lhe causava dor. E era interessante que o papai fez essa observação, que ele chegava, a pessoa estava chorando, quando ele saía a pessoa estava cantando, porque tirava aquela dor violenta, aquele incômodo. Então meu pai, depois disso aí, ele foi para ser funcionário público, né? Foi administrador do sanatório Padre Damião, colônia Padre Damião, por muitos e muito mais de 40 anos, onde ele aposentou. Grande amigo do doutor Heitor. Junto com o doutor Heitor, na época, ele foi administrador do sanatório de Padre Damião, colônia Padre Damião. 40 anos. Daí para mais. Ele foi. Fala o Buticão. Como é que é? O Buticão. Explica o que é o Buticão. O Buticão é um equipamento para arrancar o dente. Tipo de um alicate. Um alicate, uma turquesa. Todo mundo conhece truquês, alicate, e aquilo que tem um eixo, isso, né? E na ponta ali tem aquele gancho para pegar. Isso. Né? E esse coelho é o tamanho dele de uma turquesa mesmo hoje, ela é grandona. E ele falava isso, que fazia, né? Tinha que chegar, a pessoa estava purgando, né? Ter pus saindo pela boca, e a pessoa estava satisfeita com aquilo, tirava com aquele buticão e arrancava o dente da pessoa, era muito grande o buticão. Gente, arrancava o dente da pessoa, era um alívio para a pessoa. Outro fato semelhante é igual quando você estrepou com qualquer coisa e alguém com uma pinça pega assim o espinho e tira. É alívio quase que imediato, mas coisas da época
ele cumpriu bem o seu papel. Isso era uma tecnologia avançada da época. Eu gostei. Imaginem vocês, nós estamos falando aí da década de 50, né? Antes, né? Isso, 40 e 50. E era tecnologia de ponta. Vejam só. Amigos, eu gostaria de essa parte aí do Geraldo Machado, o protético, o dentista prático, a parte de gestão hospitalar, né? A colônia, todo mundo conhece aqui em Tocantins, né? Aqui em Tocantins, outrora, e em Iubá, hoje. Mas eu gostaria de ressaltar, ô Calado, o tratamento humanizado que o seu pai tinha, sempre um cavalheiro, sempre uma pessoa educada, muito correta, mas esse tratamento humanizado, né? Ele se trajava assim, como naquela época, aquele paletó, sim, né? Vestia-se adequadamente pela função que ele exercia, mas sempre foi uma pessoa gentil, educada, que demonstrava valores civilizados de um homem de bem. Eu me lembro dele assim. Eu tenho uma passagem interessante com meu pai que isso me deixou marcado a mim, aos irmãos, né? E hoje nós passamos para os nossos filhos e netos. Eu, na época que era um rapazinho, menininho, próximo da minha casa, onde era a esquina, era do Dr. Manuel, né? Ali, na esquina do Dr. Manuel ali, a gente ficava brincando lá e tal, passava ali, eu achei assim, uma porção de moedinha da época, alguém tinha perdido. Passei a mão na moedinha e fiquei satisfeito. Cheguei, meu pai chegava às 5 horas da tarde no serviço, na hora que chegou lá, eu mostrei, falou que achei dinheiro aqui. Ele virou para mim e falou assim: essa moeda é sua? Eu falei assim: não. Você trabalhou para ter essa moeda? Eu falei: não. Eu assustei, porque era menino, rapaz, não é aqui. Então, se você não trabalhou, ela não é sua, é de alguém que perdeu lá. Então você não tem direito a essa moeda. Aquilo que você achar na sua vida que não é seu, você não tem direito a ele. Então vai e devolva, põe no mesmo lugar, que a pessoa pode vir e procurar e achar lá. E se você quiser ajudar, fica vigiando. Pergunta: foi seu mesmo? É seu? E que eles me deu uma missão ainda de ficar pertinho ali na esquina, vigiando a moeda. Isso ficou marcado o resto da vida para a gente, né? Então, mostrando que aquilo que é da gente, que não é mesmo. Principalmente, né, as coisas, igual o dinheiro, se você acha. Eu fiquei lá, eu só lembro de dar um pouquinho, veio um rapazinho e pegou as moedas. Eu falei assim: é sua? Eu falei: não, mas eu vi, é meu. Saiu, foi embora. E eu, da meio chorar, falei assim: gente, não pode ser meu, porque ele pode ser do outro. Cheguei em casa e falei: pá, quem pegou lá não foi o dono, não. Falei assim: mas você tem que saber que ele fez errado e você fez certo. E isso marcou a gente o resto da vida. E com todos os filhos ele tinha essa rigidez na educação. Meus amigos, olha que coisa linda, exemplo de honestidade. Ele não falou sobre honestidade, ele demonstrou o que representa uma pessoa honesta. Calado, você se referiu à esquina. Vamos situar no Tocantins de hoje. A sua antiga casa, onde você residiu a vida inteira com sua mãe, seu pai e seus irmãos, fica ali onde hoje fica a clínica. A clínica de um filho, né, que é uma clínica de fisioterapia. O nome? Ali em frente é mais fácil falar que é na avenida, em frente a uma mexe com produtos para emagrecimento, em frente ali, é Cesatra o nome dela. Tá bom. Fitoterápicos. Em frente a uma de fitoterápicos, é Cesatra, tem a placa direitinho, Cesatra, é de fisioterapia,
fica ali na avenida. E ali foi minha residência. Avenida Prefeito Conrado Roberti, ali, quase esquina com a rua Padre Goulart. Antes nós chegamos a morar na colônia Padre Damião. Na época tinha uma separação, né, em cima moravam as pessoas que não tinham problema de saúde, né, que a colônia recebia. A lepra? Conhecida na época como lepra. Isso. E em cima, e nós embaixo é que passavam as pessoas que podiam passar. Eles não subiam, nem nós de cima. Agora você pensa bem, menino de 6, 7 anos ia saber, nós atravessávamos normalmente, tinha um pomar em frente, são lembranças que serviram de exemplo para a gente. Nós morávamos em frente e atravessávamos normalmente. Meu pai nunca achou ruim disso nem nada. E para menino não tem barreira, né? Para menino não tem barreira. Um pomar em frente, com mexerica, nós íamos e nunca tivemos problema nenhum. Meu pai nunca nos divertiu por causa disso, deixava, só explicava, né, sobre como é que era a doença e tudo, mas nunca tinha festa no aniversário dele durante a vida toda, quando ele foi vivo, lá na colônia Tocantins, quando nós mudamos para Tocantins, todo aniversário dele em julho, eles levavam a banda lá da colônia Padre Damião, uma coisa que ficou marcada, e fazia lá uma serenata, uma seresta com meu pai, com uma banda e tudo, a vida toda, e durante enquanto meu pai foi vivo. Então nós temos uma relação muito forte, né, com o pessoal de lá. A gente volta no outro bloco, porque agora a gente vai dar oportunidade para as empresas que possibilitam que esse programa chegue até você. Até já. Santos Bike, esporte é vida e viver pedalando prolonga a vida. Santos Bike, para você que é ou não do Grupo do Pedal. Aproveite muitas novidades e ofertas especiais em 2025. Santos Bike, ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Radical Calçados e Esportes, tudo para você esportista, amador ou profissional. E na linha de calçados e esportes, ninguém bate o nosso preço Radical. Casa do Celular, tudo o que você precisa em celulares e acessórios. Casa do Celular, manutenção em celulares, tablets e notebooks. Casa do Celular também ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Supermercado Oliveira e Filhos, trabalhamos com nossa família para servir a sua. Por isso, temos o melhor atendimento e as melhores ofertas com o menor preço. Nós estamos falando sobre Geraldo Magela Pasqualino Machado, o pai do Calado, né, casado com a dona Rosina. Nós falamos um pouco sobre o homem Geraldo Magela, né, que era um cidadão humano muito gentil, muito correto, seja no trato da família, seja profissionalmente. E Geraldo Magela, ele fora casado com a dona Rosina Pasqualino, não é? Que eu dou testemunho também da grande mulher, da grande mãe que ela foi, pessoa carinhosa com os filhos, boníssima, não é? Recebia todas em sua casa. Eu, inclusive, enquanto estudante, menino pobre, que morava não muito distante dali, eu passava por lá, sempre era beneficiado com um quitute, não é? E ela me dava a oportunidade de limpar uma caixa de gordura, uma caixa d'água, um quintal, para que ela me presenteasse com algumas moedas com as quais eu comprava material escolar. Que fique registrado para a história o meu agradecimento, a minha admiração à dona Rosina. Eu gostaria que você falasse sobre a sua mãe, que foi uma mãezona, né, que amava a numerosa família, mas que também tinha carinho para dedicar aos filhos de outras mães também. Bom, deixa eu falar o seguinte, muitas pessoas não sabem disso. Meu pai foi casado 2 vezes. Sim. Ele no primeiro casamento viveu pouco tempo com
com a primeira esposa, que adoeceu e faleceu, não teve filho nem nada, depois casou com a minha mãe. Ele era quase 15 anos mais velho que a minha mãe. 15 anos de idade, muito, era 14, 15 anos mais velho que a minha mãe. E isso, a gente, como filho, nós estranhamos, depois ele contou essa história pra gente. E minha mãe era uma pessoa de um coração, de uma bondade que não tinha igual. Isso deixou também pra gente, né? Sempre falando sobre essa parte de ajudar o próximo e tudo. E o que o Joaquim falou aqui é verdade, as pessoas que passavam, que tudo, ela sempre levava, dava alimentação e dava roupa, a vida toda. E eu tenho uma passagem muito interessante. Um dia eu estava almoçando, já era rapazinho já, almoçando, ela chegou perto de mim e falou assim: me empresta sua coxa de galinha daqui, o meu prato que está ótimo. Me empresta sua coxa. Aí eu, desculpa, moço, eu não quero. Aí eu falei: me empresta uma coxa de galinha, né? Aí pegou a coxa de galinha, pôs um outro prato, levou, e o rapaz estava do lado de fora esperando um prato de comida. Aí foi lá, preparou uma carne para mim, substituiu a coxa, não a carne, logicamente, mas tirou e entregou, porque estava lá um andarilho, um andarilho. E mostrou para a gente isso, que a grandiosidade da caridade, né, do espírito fraterno. Mostrou, e isso pegou na família. O resto da vida cobrava isso da gente, né, a caridade. Então, essa é um perfil da minha mãe. Vocês desculpem a emoção. O senhor Geraldo e a dona Rosina tiveram quantos filhos? Fale, por favor, na ordem cronológica. Nós somos do mais velho para o mais novo. O mais velho é o Pedro Antônio, né, que é engenheiro, já aposentado. Pedro Antônio, mora aqui em Tocantins agora, esteve fora há muitos anos. Depois vem a Marieta, que é casado com o Antônio. Marieta também morou em Belo Horizonte muitos anos, e agora retornaram para cá, para a terra. O Antônio é da Raquel, da dona Raquel, na Avenida Lima. Tem os filhos, né, todos dois, todos eles, o Pedro Antônio e a dona Marieta. Depois vem a Ângela, que mora em Juiz de Fora, casado com o Lenilson, também com 2 filhos, mora em Juiz de Fora. Aí, seguidamente da Ângela vem eu. Depois de mim vem o Francisco, que é conhecido como Sachica, né? Que é o vice-prefeito, o Francisco também, com a família, é casado com a Giovana. Grande engenheiro. É casado com a Giovana. Depois do Francisco vem o Sérgio, que trabalha na colônia Padre Damião, casado com a Conceição, também tem os filhos. E depois do Sérgio vem o Paulo, que é o caçula da família. O Paulo, que é empresário, junto de Estepark aqui de Tocantins. Paulinho Bibídio, que é casado com ela, também tem os filhos. Então a minha família são esses aí. E fora os outros que minha mãe sempre ia lá na rua, almoçava, levava para casa, os agregados lá, ficava um tempo, saía. Mas filho mesmo da Rosinha e do Geraldo são esses 7. Geraldo, é importante que a gente diga para a comunidade, para o mundo, que é uma família de pessoas simples, lutadoras, mas que muito honraram os pais, honraram e dignificaram a sociedade tocantinense. Pessoas simples, pessoas de posses limitadas, mas que tiveram uma grandeza de caráter e uma bondade que não dá de emocionar, igual você ficou ainda há pouco. E é difícil de qualificar, principalmente nesses tempos mercantilistas que nós temos hoje. Mas é uma família toda de 7 irmãos, todos gente boa, do bem, honesta, trabalhadora, e que estão aí continuando a história bonita que Geraldo Magela e Dona Rosina começaram, não é?
E tem uma coisa, na época meu pai, eu lembro de quando era pequenininho, falou assim: olha, o maior sonho meu é ver vocês todos estudarem, fazer faculdades, entendeu? Isso foi um pedido do pai, assim, uma vontade do meu pai, sabe? Quando ele havia, falava sobre isso, que ele fazia tudo para que a gente estudasse, tivesse um curso superior, e nós conseguimos deixar isso para ele, sabe? Todo mundo estudou direitinho, fez, concluiu. Então isso foi muito importante para a gente, de saber realizar esse sonho do meu pai, entre outras coisas que ele nos ensinou e pediu para a gente. Geraldo, você já confidenciou aí algumas coisas maravilhosas. Esse negócio do empresta a coxa de frango, sim, isso aí é fantástico. Isso não foi uma vez, não foi duas, assim, sempre tinha alguma coisa, roupa, né? Às vezes pegava uma camisa: mãe, estou usando isso aí. Falei: mas tem alguém que nem para usar, não tem. Essa suja está usada, está ela. Aí depois vinha outro para o lugar. Ô Geraldo, uma família de 7 irmãos, é claro que numa época que não tinha nem telefone fixo direito, e o celular ainda estava sendo idealizado, as crianças podiam ser crianças, ter tempo de ser criança, de se divertir de acordo com as coisas da época. 7 irmãos numa casa dão uma farra boa, não é? E eu gostaria que você contasse sobre infância, meninice, peraltice. Sim. Olha, nós somos 7 irmãos e nós temos uma sorte que tinha um quintal grande, né? Onde tem da Cesatra hoje, tinha um quintal grande no fundo. Então aí facilitava um pouco para a gente, né? Mas eram 7 artes diferentes, né? Porque nós éramos bem espoletinho mesmo, a turma é bem espoletinho. A gente montava na gorra, tinha um córrego que passava no fundo com muita água, e era vigiado porque era uma correnteza que em tempo de chuva era perigoso. Mas a gente entrava nele, nadava, e tinha vários tipos de brincadeira, inventava, todo tipo de brincadeira, cabo de guerra. Nós brincávamos assim, tinha um trenó, que a gente tem os dedos amassados aqui, pegava as tábuas, tinha uma descida no morrinho, a gente pegava as tábuas, colocava em cima dos tocos de madeira e fazia um trenó. Esquecia o dedo por baixo, amassava o dedo, batia a testa no final da cerca, tomava um corvo depois porque tinha feito aquilo. Era a arte comum, né, da época. Subia numa árvore lá que ninguém nunca tinha ido no final dela, lá em cima, a gente subia. Quando estava 3 metros, a gente pulava lá de cima, quebrava o dedo. Então, era o tipo de arte da época. Mas tomava-se um corvo e depois repetia outra vez. Era uma infância gostosa de recordar e que foi muito bonita de viver, né? Sim, sim. A vida escolar... Eu tenho uma marca... Pois não. Deixa eu posso fazer essa... Eu fui quando eu fui entrar na universidade, o exame geral que o médico faz na minha profissão, faz a cabeça aos pés do exame. Então, enquanto você ficar só com roupa íntima, e o médico vai mexendo. Eu já tinha passado no vestibular, cabeça carequinha de tudo. Aí Universidade Federal de Viçosa, vestibular para educação física. Aí cheguei, o médico pegou o médico bem assim, alegre. Quando começou a me examinar, depois que terminou, falou comigo assim: rapaz, você já foi arteiro na sua vida, hein? Você deve ter tomado muitos tapas do papai e da mamãe. Eu falei: doutor, o senhor não me conhece? Como é que eu estava falando uma coisa que era uma verdade? Foi por quê? Você tem na cabeça 3 marcas de alguma coisa. Você bateu a cabeça, ou deu algum do lado, ou você enfiou a cabeça em algum lugar, 3 marcas. Que não era ponto não, mas ficou uma marca na cabeça. Pelo que eu estou vendo, você tem um braço quebrado, já emendado com o braço direito. Você tem uma clavícula do lado esquerdo quebrado, já foi emendado. Você tem um problema no joelho e um no tornozelo. Você deve ter sido bastante arteiro, porque eu nunca vi nenhum cliente que chegasse aqui, paciente chegasse aqui com tanta marca de infância. É verdade. Então, era uma coisa, e a minha mãe era brava, não era à toa, porque a gente fazia arte demais. Geraldo, essa meninada, todo mundo era bom de escola, bom de bola eu já sei que são. Então vamos falar sobre as duas coisas.
você e seus irmãos em termos de escola e depois em termos de bola. Sim. Todo mundo foi cracaço aí do Tubarão. Sim. Ou seja, todo mundo, quase todo mundo jogou no Itararé. Né? Naquela época não tinha futebol feminino, senão as meninas teriam jogado também. Eu sou de uma família que, dos Machado, que quase a história mostra isso, que era Napoleão, Neném, tudo, o pessoal todo, meu pai, jogaram no clube da época da cidade aqui, né? Meus tios, Fernando Machado. Seu pai jogava também? Meu pai era goleiro, tem foto e tudo, de Neném, goleiro, tinha o Fernando Machado, que era o mais recente, mais conhecido, né? Que era o Fernando Machado. Todos eles jogaram. O tio Neném era o Fernando Machado? Não, o Neném era o tio mesmo. Sim. Então, que é casado até com tia, tem tia. Sim. Então, sempre praticaram esporte. E meu pai também foi. Então, nós somos depois veio a geração do meu irmão, o Pelator jogou, eu joguei também. Os outros irmãos, São Francisco, Sachica, o Sérgio começou depois, machucou cedo, parou cedo nas divisões de base, o Paulo também nas divisões de base, depois saiu cedo também. Então, alguma coisa, um vínculo com Itararé, mesmo nas divisões de base, todo mundo teve. E o Francisco e o Bernardo jogamos já no time, no titular mesmo do time do Itararé mesmo, né? Desses três foram titulares e sim, campeões pelo Itararé, né? Sim. Pedro Antônio, o Francisco, o Sachica e o Calado, né? E eu me lembro, você era meio nervoso dentro de campo? Hein? É o estilo de jogo, né? Esse lado, qual a sua posição? Eu joguei lateral e central, lateral direito e central. Joguei na região toda, Quando era com o Rio Pomba, com o Bar, com o Guidoval, Rodeiro, era a rivalidade dos times. Isso, né? Eu joguei no Itararé, depois eu cheguei a jogar no Bandeira de Tiobá, joguei no Espartano do Rodeiro, em Visconde do Rio Branco, lá no Pernambuco Xavier, que estava em transição. Sim. E joguei na região quase tudo. Mas o maior tempo meu foi no Itararé também. Então, eu joguei no Itararé. E os irmãos também, Francisco, Antônio, jogamos no Itararé, fomos campeões. E deixamos isso aí para a nossa turma. E hoje nós incentivamos os filhos, né, os netos, a continuar dentro do esporte. Porque o esporte faz muito bem para a saúde. Falando em esporte, além de fazer bem para a saúde, aqui está a testemunha de um profissional na área, o esporte aí socializa a pessoa, né? Promove a formação de amizades, de relacionamentos e na época também em que o futebol era amador, né? A gente tinha esse viés do futebol do nosso tempo, não tão distante, né? Que a gente via que a gente ia ver amigos, colegas de infância da gente jogar no Itararé, defendendo o Tocantins nas cidades da região. Isso era gostoso de ver e de sentir. Hoje profissionalizou-se, questão de eras, não tem isso mais. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, lembrando um grande amigo nosso, Narciso Michele, que foi vereador, que foi prefeito e deputado estadual, o Narciso conjugou as duas coisas. Ele foi profissional do Tupi de Juiz de Fora, embora fosse do Bandeirantes de Ubá, e ele usou o pouco que ele ganhava como profissional naquela época no Tupi para custear os seus estudos como odontólogo, que também foi. No futebol da sua época e dos seus irmãos, já se ganhava alguma coisa, Geraldo? Sim, com Itararé, nenhum de nós. Nós nunca tivemos nada com Itararé de gratificação, nada disso. Jogávamos mesmo. Agora, a camisa e a pátria. A pátria, a cidade de Tocantins, né?
Então nós nunca ganhamos nada. E na minha época nem bicho não tinha. Então, e nem na época não. Explica para a garotada aí o que é o famoso bicho, bicho no futebol. O bicho, depois do jogo, eles te dão uma gratificaçãozinha, né? Pelo que você jogou lá, se ganhou, você ganha mais um pouquinho. Então esse a gente chamava bicho isso aí. De Itararé, nunca. Agora nas outras equipes da região, sempre eu ganhei, inclusive isso me ajudou muito nos estudos, né? Então eu sempre joguei ganhando alguma coisa na região. Agora no Itararé, não, nunca jogou. É por amor à camisa, time e à cidade. Sempre foi por amor à camisa, time e à cidade. Agora fora a gente ia fazer a proposta e nós precisávamos do dinheiro para estudar, ajudar nos estudos lá, né? Porque eu já tinha saído e eu precisava de estudo. Você sabe, meu amigo Calado e Geraldo, que este que fala com vocês agora de futebol na dica de nada. Eu só sei que a bola tem. Eu só sei que a bola tem dois lados, o de dentro e o de fora, e mais que isso, nunca gostei, sempre admirei quem jogasse bem, não é? Nós temos uma história aí. Posso contar do gol do gol contra, eu já furei um gol, né? Mas isso aí é histórico. Mas esse gol contra, para vocês não ficarem curiosos, é o seguinte. Eu gostaria de contar, viu? Você não vai contar a verdade. Tá. Então isso. Mas eu gostaria de dizer que há uns 3, 4 anos atrás, o jogo decisivo do campeonato regional promovido pela LAU, Liga Atlético Baense, foi entre o Espartano de Rodeiro e o Portuense de Astolfo Dutra. E por gentileza da diretoria da LAU, né, eles me convidaram para ser deram o nome do troféu campeão ou vice-campeão lá para o professor Joaquim Carlos de Souza. É uma referência que eu gravo com muito carinho. Fui a Rodeiro, onde eu tenho muitos amigos, né? E lá no meu íntimo eu torcia pelo Rodeiro, né? Porque eu tenho uma nora lá, a Edmere, esposa do meu filho Gabriel, né? A Rosa, mãe da Edmere, reside lá. Então meu coração estava rodeirense naquele jogo, né? E aconteceu o jogo e eu tenho simpatia, não tenho nada contra pelo pessoal de Astolfo Dutra, onde a gente tem amigos também, é bom que se diga. Só que no jogo, o primeiro jogo foi um certame danado, né? E tudo, o mando de campo do Espartano, o jogo em Rodeiro, falou, vai dar Espartano. Eu lá no meu íntimo torcendo. Gente, conforme o jogo ocorreu e a história registrou, o Espartano não fez nada. Então, com merecimento, a gente deu o troféu para o Portuense, né? Depois, a gente dando entrevista para a mídia que estava lá, eu tive a oportunidade de ressaltar para os jovens jogadores lá que eles seguissem o exemplo de outros craques do passado e a vida de um atleta de futebol é muito efêmera, não é? Começa-se cedo e termina-se também cedo. Então, eu dissera para a liderança que estava aquele negócio de premiação, eu pedi que eles investissem no futebol sim, porque é espetáculo, é esporte, tem uma finalidade universal, mas que eles não deixassem de investir em si próprios,
fazendo seus cursos superiores e garantindo a sua vida futura. Quando eu lhe fiz a pergunta se ganhava alguma coisa, o objetivo é esse. Daqui a pouquinho, ele tem uma história para falar, eu quis contar, mas ele me tirou o tapete, sobre um dos poucos episódios do Joaquim Carlos de Souza no futebol. Até já. Bar 20V, ao lado do Mercado Oliveira, na Praça do Rosário, em Tocantins. Almoço de segunda a sexta e no sábado, aquela costela com angu. Exacol, 30 anos, contabilidade, seguros e imóveis. A confiança de anos com profissionais mais do que competentes. Exacol, em frente à Prefeitura de Tocantins. Drogaria Cândido, perfumaria e medicamentos em geral. Chamou, a gente entrega. 99900-2306, em frente à Prefeitura de Tocantins. Açougue Esperança, o açougue do Giovanni. Confiança em primeiro lugar. Boi, porco, frango e tudo que você precisa para o seu almoço ou churrasco do ano todo. Estamos conversando hoje num papo amigo, muito agradável, aprendendo muito dos acontecidos com esse nosso amigo calado, nome Geraldo Magela Pasqualino Machado, professor, diretor, profissional trainer, enfim, e outras qualificações. Nós vamos falar sobre a qualificação, a vida escolar do calado, né? Vai levar um bom tempo, porque ele estudou muito, lutou muito, numa época que não era tão fácil de estudar igual nos dias atuais, mas ele pegou no meu pé e ele quer contar um episódio do Joaquim. Nós vamos situar a época, não é, de que eu também já marquei um gol. O Joaquim é o seguinte, nós somos colegas de profissão e trabalhamos junto com o Polivalente. Da parte da minha vida profissional, eu devo muito ao Joaquim, que na época me incentivou muito lá no Polivalente de Ubá, me deu espaço para trabalhar, né, e me deu muita ilha de volta na época chegando, recém-formado, rapazinho novo, e eles me deram uma força danada. Então o Joaquim ficou muito próximo de mim no período nosso lá em Polivalente de Ubá. E nós estamos lá trabalhando e uma equipe de professores excelentes, e tanto dentro da parte pedagógica lá, quanto na parte de amizade. Final de semana tinha sempre um bate-papo, alguma coisa, visitava. Então nós fazíamos lá nossas confraternizações. Uma das confraternizações lá sempre tinha futebol, né? Uma peladinha, um campinho bom lá no fundo, e nós fizemos lá professor contra aluno, numa determinada data lá, e nesse jogo lá o Joaquim. Professor contra professor. Professor contra professores, e nós fomos lá jogar. E o Joaquim tinha um time muito bom, o time Polivalente era um timaço, muito bom. Era covardia. Só tinha craque. Eu no meio, que eu não tinha joguei nada. Os outros times lá, de outras escolas, tal, nós tínhamos jogadores, todos esses jogadores tinham jogado futebol mesmo realmente e tal, ou jogavam ainda. E durante o transcorrido da partida, nós estávamos lá de 3 ou 4-0 já do outro time lá, o Joaquim lá de fora, lá, é justo que ele entre, né? Nós não tínhamos visto a qualidade técnica do Joaquim da Aí, na época, eu lembro, né, que era dos mentores da festa lá e tal, põe o Joaquim um bocadinho, põe enfrentar, aí o Joaquim entrou. E na hora, todo mundo jogando, o outro time querendo empatar, então não dava oportunidade. Eu peguei uma bola, do meu gol, o Joaquim do meu lado, pus do meu lado, porque eu não sabia como é que ia jogar, pus do meu lado. Então, transcorrendo a partida lá, eu pego a bola, eu jogando em defesa, pego a bola, para a bola, quer dizer, ele não tinha posto o pé na bola, eu fui segurar a bola, o Joaquim, para ele dar um toque nela e passar para frente. Parei a bola, tô sua, ele virou a bola, meteu um gol contra. Isso é um fulano. Você fez minha bola. Uai, é bola, mas tá feito, fez um gol. Olha, virou festa, isso ficou bacana. Essa atitude foi maravilhosa, porque virou uma marca, né, e ficou uma confraternização realmente forte, né? Ficou marcado isso aí. Mas eu vou confessar uma coisa aqui, né?
para que ninguém duvide. É o seguinte, eu, nas confraternizações, jogos entre alunos e professores daquela época, e o Polivalente de Ubá, onde nós passamos quase que 38 anos da minha vida, eu passei lá, né, de 72 a 2009, né? A gente teve a honra de ajudar a fundar a escola com uma equipe maravilhosa. Depois fomos coordenadores, e eu, de um momento para o outro, eu fui nomeado diretor. Naquela época era indicação política do deputado majoritário. Que cumpriu com maestria o cargo aqui. Isso. Você tem a sua presença. E eu fora nomeado antes mesmo de saber disso, né? Corrado Roberti, então prefeito de Tocantins, meu amigo particular, meu ídolo na política, ele estava na casa do, até então, deputado estadual Narciso Michele, e na época era governador de estado o Ozanam Coelho, também ilustre ubaense. E o prefeito Corrado de Tocantins fora no encontro com o deputado Narciso em sua casa em Ubá, e houve um problema lá com a diretora anterior e pediram a cabeça dela. Aí estavam tomando um café, o deputado Narciso recebeu uma ligação do então governador, falou: olha, temos que substituir a direção do Polivalente. E o Narciso coçou a cabeça e falou: eu não tenho ninguém para indicar para lá no momento. O Corrado falou: nós temos sim. Falou: quem? O Joaquim Tocantins, aquele que é nosso amigo, ajuda a gente nas campanhas, nos discursos e tal. Então, por esta razão, eu, sem saber, eu me tornei diretor de uma das maiores escolas da região, que foi o Polivalente. Ato contínuo, e veja bem que eu nunca houvera pleiteado, nunca fiz isso, né? Mas, bem, eu fui de fato. E diretor precisa de equipe, precisa de equipe. Muito bom. E procurei o meu amigo, meu irmão, professor Edivaldo, né? Excelente. Um amigo que não nasceu da minha mãe. Falei: olha, aconteceu isso e tal, eu já estava nomeado pelo Minas Gerais. Eu estou com vontade de recusar esse trem. Ele falou: por quê? Enfrenta, rapaz. Falou assim: eu sozinho não posso. Aí o Edivaldo falou: quem disse que você está sozinho? Falou: olha, você fica no aviso para mim? Fechado. Aí a gente precisava garantir o turno da tarde, que era muito problemático. Na época, gente, o Calado, professor de educação física, trabalhava um turno no Polivalente, outro turno no Guidoval, né? Aí, eu mais o Edivaldo combinamos, chegamos na quadra, eu pedi para o Calado, falou: preciso muito falar com você. Eu ainda menino. Vamos ali. O Calado, novo, numa linguagem bem simples, ele era um novato, mas daqueles novatos mesmo. Viera de Tocantins, mas já estava se mostrando profissionalmente. Eu, como conhecia muitos pais, a família, e conhecia o caráter, a índole e o profissionalismo do início dele no Polivalente, eu chamei e falei assim: faça um favor para mim, peça à diretora de Guidoval para te colocar nesse horário assim, mas por favor não me pergunte por quê. O Calado ficou sem entender nada e falou comigo: mas como? Falei:
não fique curioso agora não, amanhã cedo eu te conto. Falei, ó, amanhã chegue cedíssimo, você chega cedo, chegue mais cedo, que eu vou te revelar um negócio. Ele realmente chegou e eu falei, olha, eu virei diretor, já estou nomeado, e a partir de agora, se você quiser, você será meu vice-diretor. E ele aceitou para a honra e vantagem minha, e graças a Deus nós fizemos um trabalho muito bom. Hoje nós temos aí ilustres ex-alunos de Polivalente, que são médicos, doutores nas mais diversas áreas, que podem testemunhar isso. Mas, sem esquivar da pergunta do gol contra, o Polivalente sempre foi uma escola muito ativa, muito viva, muito que ela chamava a comunidade para si, inclusive os alunos. Aluno do turno da manhã ia para lá para usar quadra, para usar a horta e tudo assim, e vice-versa. Era aberto. E nós normalizamos a coisa. E o futebol, sábado ou domingo, de confraternização, sempre acabava com churrasquinho e com a cerveja. Confraternização. E no futebol, a parte que eu mais gostava era essa. E o jogo estava demorando, Pardal e amigos, o jogo demorando, e não desatava. Então, para resolver o negócio, a carne já estava assando, a cerveja gelando, eu adiantei o processo. Furei um gol lá. Não, e tinha um tempão que não tinha gol na partida. Tá bom, a história verdadeira é essa. Mas, Geraldo, a dificuldade do menino Geraldo em estudar. Primeiro foi no Capitão. Onde você estudou? Fala aí Eu comecei no Ozanam Coelho, né? Sim. E no Ozanam Coelho. E alguma professora que você Dona Nilda, né? Dona Nilda Mantovani, né? Foi a professora do primário, né? E eu tinha um probleminha sério que era da questão dos olhos, né? Do estrabismo, né? Sim. Quando eu cheguei na escola já de 7 anos, lá 6 anos, 7 anos, eu já tinha feito a arte já, porque meu estrabismo é de arte. Eu fui pular de um obstáculo para outro, o obstáculo escorregou e eu bati a cabeça e me tornei distrato do olho esquerdo. Você devia me chamar, não era, calar da arteira. Era muito arteira. E daí a dona Nilda Mantovani, né? E eu sentado, cheguei para estudar e o estrabismo no início enxerga tudo duplo, né? Hoje a visão já acostumou, então enxerga tudo duplo. E a dona Nilda, eu sentei e falou, olha, você vai ter que sentar aqui na frente, você não pode sentar no fundo. Eu não entendia nada de você, meio mais tímido, eu ficava sentado e sentei no fundo. E me pôs na frente, na visão contrária, do lado contrário, porque aí eu era obrigado a forçar a vista ao contrário. Quer dizer, olha só, a preocupação da época, de uma professora, né? E aí eu fui eu estudei no Ozanam Coelho, na escola Ozanam Coelho, né, inicialmente. E depois eu tirei, aí eu fui para o colégio, para a escola que é o colégio do Dr. João Pinto hoje, fui para lá para estudar. Depois desse período, eu cheguei e provava que não tinha o científico aqui, né? Aí meu pai mandou provar onde eu estudei no colégio das irmãs, né? O colégio das irmãs ali, que era Sagrado Coração de Maria. Mas era a escola estadual, né? Isso. Aí estudei ali, tinha o terceiro ano, onde eu fiz vestibular para Viçosa e fui fazer Universidade de Educação Física na Universidade Federal. Importante dizer que sempre estudando em escola pública, sem fazer nenhum cursinho, porque não tinha dinheiro para fazer. A verdade é dessa. Essa. Muita dificuldade. E segundo, devido às dificuldades da época, família numerosa, pai funcionário público, sob salário de pessoa honesta no serviço público, a gente não precisa alongar muito. Eu falo uma coisa, eu nunca paguei uma passagem de Ubá, quando estudante de Ubá para Tocantins. É sempre
no dedão, na carona, porque o dinheiro dava para ir, né? Para voltar já complicava, e não tinha merenda, igual tem hoje, né? E às vezes o bicho batia durante a aula, o estômago dava uma roncadinha, aí o dinheiro da passagem é que ia para... Então a gente sempre ficava ali perto onde é a empresa unida hoje, para pegar carona de retorno, para poder guardar o dinheiro para uma merenda, para alguma coisa. Mas os pais não sabiam disso não. A gente escondia isso, porque senão o bicho pegava. Eu vou lembrar, e você é testemunha disso, que enquanto gestores do Polivalente, eu na direção, você na vice, nós sempre tivemos, além de uma boa qualidade de ensino, porque a gente zelava para que todo professor fosse realmente um educador, demonstrasse a educação na prática. Infelizmente tem colegas nossos que não visam muito isso. A gente priorizava também uma coisa no Polivalente que nós chamávamos merenda, porque muito aluno da região, muito professor da região, e hoje, gente, o aluno almoça e janta na escola e merenda em casa. No passado era diferente, a coisa era brava mesmo, faltava o rango, como se diz popularmente. Mas, Geraldo, aí você, de aluno de escola pública, no primeiro e no segundo grau, você ingressou na conceituada UFV, Universidade Federal de Viçosa, uma das melhores no Brasil e uma das boas conceituadas a nível de mundo. Também escola pública. Pública também. E de muito nome, quando eu comecei a trabalhar, quando o pessoal pegava o currículo via escola, Universidade Federal de Viçosa, eu falei, abre portas. Abre portas, é uma realidade, assim. E ainda hoje é a mesma coisa. A nossa graduação para ser habilitado para trabalhar no Polivalente, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Bem excelente. Todos os colegas, é uma universidade que você fala que passou para ela, dispensa outros adjetivos. O currículo já está feito. Exatamente. Mas fale um pouco sobre a sua vida na UFMG, na UFV, Universidade Federal de Viçosa, curso de Educação Física. Lá também a ida e vinda funcionava na base da carona, material escolar. Sim, eu nunca paguei ônibus de Viçosa para casa e de casa para Viçosa, sempre na carona. E Viçosa, quando eu cheguei, eu sabia, meus pais não podiam ficar sabendo disso não, porque eles fariam o maior sacrifício ainda. E eu tive ainda um probleminha que no transcorrer da ida para Viçosa, depois tinha uns meses lá, veio falecer meu pai, que foi ainda mais difícil, né? E você na época estava com quantos anos? Há uns 20 qualquer coisa. Sim. Era um rapazinho. Seu pai morreu com que idade, Calado? Com 60 e poucos anos. Ultrapassei de hoje, né? Um pai daquela qualidade, gente, daquele quilate, daquele conceito regional, daquela respeitabilidade, perder um pai dessa qualidade novo. Se a gente não tivesse fé, a gente falaria que é uma covardia de Deus. Mas que a gente aceita as vontades, né? Sim. Mas ele deixou a gente com uma base boa, né? Então aí eu fui para Viçosa e a gente não tinha muita condições. Eu saí num ano e o Francisco chega no outro, quer dizer, e complicou mais um pouquinho. Então o que é? Quando eu cheguei em Viçosa, eu tive que dormir, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Naquela época já tinha um alojamento? Mas não pegava no início não, porque era muito concorrido, né? Você não pegava no início, eu tinha que esperar um ano mais ou menos para conseguir a vaga para ficar. Sim. Uma vaga para sair. Aí você tinha um jeito de dormir em algum lugar e não tinha como pagar. Aí os colegas, alguns amigos, me chamaram e falaram assim, você pode dormir aqui, tem que ser escondido.
porque você não pode dormir, você tem que ser escondido, se o dono do negócio, o gerente vir aqui, vai dar problema. Aí dormi 1 ano escondido. Tinha que levantar às 6 da manhã e deitar depois das 10, 11 horas, porque às vezes o dono, quem fosse o gerente, não fosse, não vou citar nem o local que é, para não, né, a pessoa que fosse responsável não podia vir. E eu tinha um colchãozinho que ele devia ser assim, da grossura dele, da grossura de 2 folhas de papel. De papel fininho, porque tinha enrolado, ficava de tamanho. Ele ficava quase dentro de uma lata de Neston. Aí você enrolava ele, chuchava dele escondido, porque aí fiquei, dormi escondido. Escondido não é assim, né? Sem coisa. Mas aí uma coisa que me deixava tranquilo, que eu ficava preocupado com aquilo. A pessoa que era o responsável lá, ele sabia disso, sabe? Mas ele tinha um coração tão bom que ele sabia que eu não podia e não me enchia a paciência e não me tirou. Então eu sabia que ele sabia, porque aquilo me incomodava de ficar daquele jeito. Mas um amigo meu, um colega, falou assim, não, ele sabe disso aí, rapaz. Ele só não pode falar porque senão ele abre exceção. Mas já está conversado, está tudo certinho. E aí eu fiquei 1 ano dormindo. Né? Digamos afetuosamente que era um pecadinho do bem. Ele não estava fazendo certo porque não era permitido. Nossa, eu nunca fiz errado na minha vida. Mas ele não estava fazendo errado porque ele estava beneficiando um grande professor que você se tornou. Então eu fiquei mais tranquilo, eu queria sair. Nós temos uns 3, 4 diferentes, tem mais acesso. Não pode ficar, está acostumado a fazer isso. Não. Aí ele falou, olha, o fulano de tal, que era o responsável lá, está sabendo e tal, não tem problema nenhum. Ele não pode fazer isso, senão isso vira moda. Então nós contamos sua história para ele, que você não tinha condições de pagar e tal. Então aí fiquei nesse período aí, e jogando meu futebol que eu falei, eu conseguia fazer a parte da alimentação, né, que era os tipos que eu comprava, e fui fazendo desse jeito. Agora eu tive problema quando aí exigisse, na época, hoje não pode mais fazer isso, que na área de educação física tinha uma malha, chamava malha, que era uma roupa própria de educação física, tinha que ter a roupa de educação física e a camisa de educação física, né? Uma roupa própria, não podia ser com nada de short, tinha que ter uma calça comprida, né? Que me chamava uma malha. E para comprar aquilo era um preço absurdo. Hoje você compra uns 20, 30 reais, mas na época era um preço absurdo. Aí consegui. Meu pai conseguiu o dinheiro e comprou para mim a calça e uma camisa. Mas você pensa bem, suando durante 6 dias de semana, 5 dias de semana, com uma peça só. Então um negócio apertado. O que eu fazia? Chegava à noite, eu lavava aquilo e punha pendurar na janela e às vezes tinha um negócio onde a gente o abajur do quarto, e punha a roupa ali em cima e secava. No outro dia, mesmo tendo molhado, você vestia e trabalhava. Sempre uma calça, a mesma calça, e quando tinha que ir com o emblema, tinha uma camisa que tinha que ir com o emblema da escola, a gente ela ia meio úmida e tal, e fui levando aquilo. Comprei um short depois, que era mais barato, aí com um short depois fui fazendo o uniforme do curso, né? Mas fazendo assim, lavando à noite e saindo de manhã. Às vezes ficava uma semana sem lavar também, não tinha problema, não estava muito problema. E foi assim, né? E a alimentação, né? Graças a Deus, a gente conseguiu. E depois, fazendo direitinho, entrou o Francisco Sachim, meu irmão, no outro ano também, né? Também passou pelos seus pedaços também. E nós conseguimos aí formar depois dos anos exigidos, dentro do período, né? Não fomos reprovados em nada, formando dentro do previsto. E aí já comecei, antes de formar, eu já comecei a trabalhar. Já pegando umas aulas, vinha de Viçosa na sexta-feira, trabalhava sexta e sábado, trabalhei aqui o bar, na Vereador Valadares, trabalhei no Raul Soares, no Polivalente, que foi a base maior minha, foi o Polivalente do bar. Trabalhei nessas outras escolas. Aí comecei a pegar aulas picadinha e trabalhando, e foi aí. Histórias de vida, histórias que dão uma lição, um ensinamento muito grande para a gente. Teve outros perrengues, mas essas coisas só contribuir, né? Valorizando sempre aqueles que nos prestigiam para que esse programa vá ao ar. Vamos a mais um intervalo. Sim.
Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. História de vida, história bonita, história boa de recordar, que é exemplo para a meninada e os jovens de hoje, principalmente para os nossos amores em forma de filhos e netos, né, Geraldo? Sim. Tudo isso que a gente fala aqui, descendo aos pormenores, mesmo que causam graça, igual o gol contra, tudo isso que a gente faz é para evidenciar para vocês o objetivo do programa de revelar valores, contando boas histórias que aconteceram e que merecem ser repetidas, não é? A gente falou da vida escolar, da vida familiar, e agora nós gostaríamos de ver com o Geraldo. Ele está completando nesse ano uma idade redonda e bonita, 7.0, né? 70 anos, e boa parte da existência do Calado teve uma musa nesse meio, namorada, noiva, depois esposa, por um bom tempo. Eu gostaria que você falasse, professor não tem condição de acumular riqueza material, principalmente os da nossa índole, que investe no ser humano, qualquer que seja ele, né? A gente que já recebeu muita ajuda valiosa, a gente sempre tem o objetivo de também ajudar o semelhante. Devolver para Deus o muito que Ele nos deu. Mas o professor que não acumula valores, não que a gente esteja reclamando aqui, eu sempre acordo, rezo, agradecendo, porque eu estou num lucro danado. E eu acredito que você pode falar o mesmo. Mas eu fiz esse preâmbulo, até filosófico, para dizer que você investiu muito no tesouro da sua família. Sim. Né? Mas vamos primeiro à sua grande e bonita história de amor. Fala aí, desde que se conheceram, namoro e tudo assim, você não ficava calado assim? Não, com é ela, o seguinte, né? com a Ana Lúcia é o seguinte, é interessante como foi os primeiros contatos. Nós rodávamos no jardim, que naquela época, hoje a juventude não conhece não, rodava os homens para um lado e as mulheres para o outro, não é isso? Para encontrar no círculo do jardim, no centro do Tocantins. É um círculo, né? Aí os homens rodavam para a direita e as mulheres para a esquerda. Para encontrar e flertar, né, que falava na época, né? Era a oportunidade de namoro, de paquera. Aí você via as mulheres e as mulheres. E assim foi. A gente rodando, né? Aí a Ana Lúcia chegou perto de mim, um dia, 2 dias, e no colégio também já se conhecia assim de recreio, e falou comigo assim: eu queria que você parasse aqui, eu queria arrumar uma menina que queria te namorar.
Aí, eu quero que você ajuda, eu quero você para ela. Aí eu falei, quem que é? Ela falou, fulano de tal. Assim, ela bancou a Cupido, então? A Cupido. Aí falou assim, aí eu falei assim, mas gozado, eu estou querendo namorar com você. Oh. E ela era aquela jacuzinha de roça, né? Aí, e ela deu meia volta e ó, esticou. Rachou fora e tal, não, e tal, e saiu. Mas você foi enfático, aí eu foi direto. O direto. negócio meu era com você, porque elas andavam junto, eu ficava olhando, né? E aí tal, aí pronto. Aí foi lá, daí. Não foi traição, não foi amor. Aí passou, esperou passar um tempo, e eu cutucava daqui, cutucava, a outra já tinha dado andamento em outros namoros, que ela tinha vindo arrumar para mim. Aí eu comecei a cutucar daqui, cutucar dali, olhar e tal, ela foi coisa. Consegui chegar perto dela, falei assim, eu posso chegar lá em casa? Aí ela, pode sim, aí subi, e um do lado do outro, né? E subimos a rua lá da grama, e deixei ela lá, e eu na hora eu quis falar, não tem negócio de beijo aqui não. E depois foi para lá, daí uns 2 meses, sei lá, alguma coisa assim, aí que eu consegui dar o primeiro beijo. Nossa. Aí deu uns 2 meses, estávamos namorando aqui, vi que era uma boa menina, um bom rapaz, aí comecei a namorar. E namoramos 10 anos. Porque aí a fase. Eu namorei 9, você enrolou uma mais do que eu. Aquela fase de estudo, né? E eu cheguei a conversar, eu fui lá e conversei com a família, assim, depois mais pra frente, que estava demorando muito. Né? Pô, eu tenho boas intenções aqui com ela, a gente está namorando tem muitos anos, mas enquanto eu não tiver uma vida profissional, que eu me formar, né? Eu estou indo para a universidade ainda, quando aí eu tenho toda boa vontade. Assim foi, a sogra paciente, eu sou paciente. Saudade carinhosa de um grande tocantinense que foi o Sr. Romeu Serafim. Minha sogra Serafim. E Dona Ana, gente, pensa numa mulher que fazia coisas gostosas, que depois virou o nome do restaurante, né, dos quitutes. Toda a família boa de cozinha também. Né? Eu acho que na época meus pais, meu pai, o João Magela e a minha mãe, a Rosinha, eles tinham preocupação mesmo, o Sr. Romeu com a Dona Ana, né? Eles tinham preocupação com o que os filhos estavam namorando, com quem estava namorando, né? Zelava pelo futuro. Zelava pelo futuro, né? Porque sabia, meu pai na época, minha mãe na época, né? Quem é essa menina e tal, conheceu, eles participavam, né, da vida da gente mesmo. Tinha preocupação com isso mesmo. E eu tenho com meus filhos hoje, tá? Com todos eles, eu acompanhei, né, os namoros, e é um pouco enjoado, mas acompanhei. Ô gente, eu ia perguntar, mas já confessou, um pouco enjoado, né? Um pouco bravo. Eu falei no futebol que você, dada a posição, você era meio assim, ferrenho, defendia mesmo, né? Faço ideia os genros que perrengue que passaram. Mas os tempos são outros, nada que falte ao respeito e à civilidade, sim, né, Geraldo? Sim, a gente teve um berço, princípios de educação, e a gente, graças a Deus, propaga isso. Geraldo, você é casado há quanto tempo? Eu tenho 50 anos, né, de casado. Nossa, que vida bonita. 45, namoro e casamento, são 50 e tantos anos, porque foi 10 de namoro, então é bastante tempo. Então eu comecei com 16 anos, 17 anos namorado, eu estou fazendo 70, namorei 10 anos, quer dizer que já tem bastante tempo de casamento também. E graças a Deus vivemos bem, né, marido e mulher, temos, né, todos os problemas de casamento, né, tivemos, né, todos os problemas de início de namoro e tudo, mas superamos tudo e você destacaria alguma coisa, alguma briguinha que foi boa para ativar o relacionamento? De namoro, tivemos, lógico, né? Tivemos as brigas e tal, e fomos uma vez, né? Eu acho que é interessante isso aí, nós tivemos uma briga e ficamos um tempo maior, sei lá, um mês, 2 meses brigando. E aí nessa hora aí eu fui esperar, eu tinha assim, uma ética, né? Se eu namorar uma menina e brigasse, eu não ia arrumar namorado logo seguido, né? Queria arrumar namorado logo seguido,
porque eu achava que aquilo era falta de respeito, se eu fizesse isso. Era ética e também amor à primeira. Amor à primeira. É. Aí tinha dado uma briga, sei lá quantos meses já tinha. Eu falei, agora eu estou, sei lá, 3 meses, 4 meses, eu vou num baile lá em Rio Pomba. Aí eu resolvi num baile em Rio Pomba. Aí eu juntei os amigos e tal, fomos no baile em Rio Pomba. E eu nunca não bebia da turma, né? E se precisasse lá dirigir alguma coisa e tal, eles gostavam de eu acompanhar, porque eu não bebi, igual eu não bebo ainda até hoje. Então aí eu ia, se precisasse, vir com o motorista. Era o motorista da rodada, famoso. Aí fomos no Rio Pombo, chego lá, fui dar, sabe, fui lá tal, com os amigos, tudo, cada um, os caras tudo, aqueles rapazinhos, tudo pra frente e tal, eu lá ainda tentando, né, passar pelo, esquecer o problema anterior. Quando eu chego, de luto. ainda de luto. Quando eu chego lá, quem eu vi? A minha namorada, ex-namorada, Ana Lúcia. Aí eu olhei para ela, olhou para mim de cá e tal, deu um sorriso para mim e falou, rapaz, esse sorriso ali é tão esquisito. Aí o bom Passou a guarda. bom de lado também, né? Eu fui rodeando aqui, tocando ali, uma prima dali, uma prima veio conversando e tal, não, eu cheguei, já estava dançando com ela. Pronto. Aí casamos e aí não tive problema, namoramos o resto do tempo, noivamos e casamos. Geraldo, é bom que se diga, e a comunidade tocantinense é testemunha disso, casal de ilustríssimas famílias, tanto de um lado quanto tanto do seu lado, sou Geraldo e Dona Rosina, e o sou Romeu e a Dona Ana, tudo família da melhor qualidade possível. E isso fez com que vocês tivessem a responsabilidade de repassar essa qualidade familiar para as gerações futuras. Gente de igreja, né? Inclusive na liderança da igreja, não só na educação, mas também na igreja. Então, eu quero te dizer, dar o meu testemunho, que vocês são pessoas boas e do bem, que enriquecem e dignificam muito a sociedade tocantinense. Eu gostaria que você falasse dos seus amores na ordem cronológica, em forma de filhos, que hoje estão todo mundo já adultos, todo mundo trabalhando. Você continua sendo um avô da melhor qualidade, né? Ajudando sempre, como todo bom pai e toda boa mãe faz. Você e a Ana Lúcia fazem isso e a sociedade é testemunha. Eu gostaria que você, o seu filho mais velho, o Germano, a gente tem um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por ele, eu e minha amada Marília, e é recíproco. Ele hoje, um homem conceituado, respeitado em termos de profissão na região, sempre quando vê a gente, ele faz questão de abraçar, de tratar com carinho. Isso é de berço, mas é índole dele também. Então, fale aí, pela ordem, os seus filhos e quem são eles hoje, se são casados, a profissão que têm, etc. Eu gosto de ressaltar isso aí. Nós temos 4 filhos, né? Eu e a Ana Lúcia temos 4 filhos. Sim. Mas me parece, você vê como é que o negócio é complicado. Me parece que são 10, 12, ou 14, ou 16, eu não sei. Porque a Ana Lúcia tem esse perfil, né? Aquelas meninas, ou aqueles rapazes que são colocados em segundo plano. Ela sempre gostou de pegar quando pequena e leva até hoje ainda. Leva para casa. Teve gente que ficou comigo 10 anos, tem gente que tem 40, 50 anos que está com a gente, mora até na Alemanha, que é no Chileno, tem gente que mora em São Paulo, no Rio. Então ele sempre gostou de pegar os meninos e criar os filhos, né, e junto com os outros. Então a gente tem bastante que foram criados na minha casa, até hoje ainda tem. Então esse é um perfil da Ana Lúcia, né, que é muito louvável, e eu também gosto desse tipo de coisa, mas ela é mais do que eu ainda. Então, agora o meu e dela é o Germano,
que é fisioterapeuta, né? Que é formado em fisioterapia, profissional, muito bom filho. Professor na universidade. Trabalhando na universidade e tudo. E quais são as universidades? ele trabalhou na Juiz de Fora, né? Sim. Juiz de Fora. E agora, devido ao excesso dele, que ele tem empresas que ele dá assistência na parte de ergonomia. Ele tem que deixar a universidade para poder ficar com as empresas. Porque ele atende empresas em vários locais do Brasil. Didaticamente falando, o que o Germando faz na especialidade dele profissionalmente? Assim, grosso modo falando, né, ele chega numa empresa, ele faz uma avaliação, uma análise da empresa. No início tinha empresas que tinham funcionário que saía de licença de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, porque vai pegar um determinado peso, é do mesmo jeito, a mesma grupo muscular, o mesmo jeito, a mesma coisa, o mesmo erro que faz as atividades, continua fazendo. Então ele entra nessas empresas e faz essa preparação dos funcionários, para haver uma alternância no tipo de músculo que vai trabalhar, como é que vai trabalhar, pegar o peso de um lado, outra hora do outro, como é que vai fazer, o que ele tem que fazer, as precauções, né? Faz fortalecimento. Então essa parte de ergonomia é isso, como é que trabalha, nas máquinas, maquinário. Então ele entra com a fisioterapia nessa área. Essa é a parte que eu já não trabalho nessa área. E depois ele dá assistência na área normal, né, de fisioterapia. Como? Numa cortesia, qual que é o nome da empresa dele e como que ela pode ser acessada? Porque uma vez que o nosso alcance aqui é regional e até mundial. Cesata. Cesata. Procurou na coisa Cesata, tem site, tem tudo direitinho, tem todos os dados. Cesatra. C-E-S-A-T-R-A. Cesata. Tá bom. Qualidade profissional de Tocantins para o mundo, né? Quem acessar vai se inteirar. Ele atende vários locais. Esse é o Germando mais velho. Isso. Abaixo Germando tem quantos anos e é casado? É casado com Cristina, tem filhos, filho. Pode falar o nome dos netinhos, eu sei que você Pedro, hoje. E o Germano já está com 50 e qualquer coisa já, né? Então é o mais velho de todos. Ele mora em Tocantins? Ele mora em Juiz de Fora. Tá. E a empresa é Juiz de Fora. Depois de Tocantins tem a Cesata, né? Sim. Depois vem a Lana. É bom que se diga que lá na Cesata o Calado é uma espécie de Severino da empresa, né? É bom que se diga isso aí. Precisou, estou lá para resolver. Isso. Depois vem a Lana. A Lana é casada, é solteira, namora o Lucinho, é solteira e trabalha na farmácia em Ubá, nas plantas curas ali. Ela é a farmacêutica responsável de lá, de manipulação. Sou cliente, né, e conheço o trabalho dela. E muita gente Tocantins lá, vai lá e tudo. Então essa é farmacêutica, formada também na Federal de Juiz de Fora, e muito boa, muito responsável também, e trabalha muito também. Abaixo dessa vem a Alice, né? Que é mãe de 2 meninas, ela é casada, mãe de 2 meninas, que é a Nina e a Alice, são 2 netas, e a Alice que é da minha área, professor de educação física, né? Que é formada em educação física também, ama a educação física, elogiado por todos, graças a Deus, pela seriedade, a capacidade que ela tem na profissão dela. Então, essa é a Alice. Abaixo da Alice vem a Noane, que é bióloga, também formada no UFV. Bióloga, e a Alice é formada aqui em Ubá. É formada em Ubá. Em Ubá. E a Noane é formada no UFV, em Viçosa. A Noane é bióloga e também agora está afastada por causa dos filhos e tudo, né? Então agora ela é formada em biologia e trabalha no colégio Equipe, né? Também, porque teve que sair um pouco do serviço, porque agora tem 3 filhos, então ela trabalha só no lugar agora, que é o colégio Equipe Tocantins. Falando em colégio Equipe,
Nós trabalhamos nas escolas públicas estaduais, né, de Ubá e região, né, as nossas principais. Para você, a minha foi Polivalente de Ubá, hoje Escola Estadual Deputado Carlos Peixoto Filho, e para você foi a Escola Estadual Dr. João Pinto. Mas eu tenho um paralelo entre o Dr. João Pinto e a deputada Carlos Peixoto Filho. Foram as duas escolas que me receberam, né, abriram os braços, me receberam, e lá na deputada foi você, então, principalmente, que na época que eu cheguei, se colocou mesmo à disposição, aquela timidez profissional que você, né, se prontificou, sempre presente você, de volta, sempre presente, né, ajudando. Eu sentia isso que você estava querendo, né, ajudar para poder a familiarização no ambiente, que era uma escola diferenciada, uma escola padrão, escola de ponta, quer dizer, eu já entrei numa escola que o compromisso era mesmo já cobrado de todos e era mesmo, o profissional tinha que ser mesmo ali participativo. E vocês me facilitaram demais isso, eu não esqueço. Quando o ser humano faz algo por missão e por ideal, ele não deve ser reverenciado por nada, porque ele está cumprindo um dever, aquele que nós já falamos que você pratica na vida. Quem recebeu o privilégio de ser ajudado, ele tem que retribuir a Deus o benefício e ajudar para frente. Eu, mais o professor Edivaldo, que somos amigos e irmãos por mais de 53 anos, nós tivemos o privilégio de verificar num jovem professor que era muito tênue, muito verde ainda, nós enxergamos ali um grande diamante da educação regional. E você, além dessas escolas, você também no ensino particular, você teve um namoro que continua até hoje com o grupo Equipe, sim, onde eu também trabalhei. Sim, os donos da equipe. Balança Bovina, a confiança no peso certo. Em breve, próximo da Ponte Verde, no final do bairro Grama, em Tocantins. Melhores informações com Jairo pelo telefone ou zap 99112 1144, DDD 32. Hotel, Pizzaria e Choperia Xangô. Música ao vivo todo fim de semana e datas comemorativas. Um ambiente perfeito para você e sua família. Delivery Xangô 3574-1255 ou 98491-5118. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Movemos o nosso mundo para chegar até você. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Lima Cred, para você aposentado, pensionista ou de qualquer benefício do governo, inclusive FGTS bloqueado ou retido, nós temos as melhores condições e com as menores taxas do mercado. Vem para Lima Cred, aqui você começa o ano com dinheiro no bolso. Digitec Internet Rural para empresas, sítios ou fazenda, rápida e ilimitada, com Wi-Fi incluso e condições especiais para você ficar conectado o tempo todo. Digitec Internet Rural, a maior e a mais rápida da região. História bonita de recordar, de viver e de repassar. Nós falávamos sobre o tesouro que o Calado construiu junto com a Ana Lúcia, chamado Filhos, né? Já falamos sobre o Germando, sobre a Lana, sobre Alice, mas ainda tem a Luane, a Noane. Como eu disse, o Germano é fisioterapeuta, né? A Lana farmacêutica, a Alice é a minha área de educação física e a Noane é bióloga que trabalha como professor do colégio aqui. Esses são os filhos, né? São os filhos. São filhos atuais, filhos
vivendo os momentos presentes, sim, nas alegrias, nos perrengues. Trouxeram uma coisa muito boa, que são os netos, né? Nossa, que eu sou muito ligado, o pessoal fala isso. Ontem mesmo, na festa da igreja lá, na festa da igreja, uma senhora falou assim: Gozado, eu te observo, o quanto você, a senhora já vem, o quanto você andava com seus filhos, passeava com seus filhos, e agora com seus netos. Porque lá na festa da igreja, estou sempre com os netos carregando no ombro. Eu gosto dessa relação, sabe, de pai e filho, depois com os netos. Então, as netas que eu tenho agora, eu tenho a Nina, né, que é a mais velha de tudo, e a Alice. Quantos anos? A Nina está com 12 anos por aí. Tem a Nina e a Alice, que é da Alice. Aí tem o Pedro, que é do Germano, que é um dos mais novinhos. Depois tem o mais novo aqui. Tem o Antônio, o Theo e a Anne, que é da Noane. A Ana não tem filho. Então, é Nina, Alice, tem o Pedro, tem o Antônio, o Theo e a Anne, que é a mais velha. E eu pego no colo, eu saio, passeio, tomo conta, se os pais precisam de viajar, sair, nós ficamos. A Ana Lúcia também gosta disso, nós gostamos disso. Cite nominalmente alguns dos filhos ou filhas do coração. Tem Rayane, tem Antônio, tem. Eu esqueço que é muita gente. Esses tem como é que chama? Lene, a Nilce Lene é que ficou mais tempo. Hoje ela mora na Alemanha. Tem a Leia, ela mora na Alemanha hoje, é casada com um alemão, que ficou mais tempo em casa. Pegou novinha e ficou lá em casa, depois daí foi embora, foi para a Alemanha, casou. Tem a Leia, que é irmã, e tem vários outros. É muita gente. Graças à tecnologia, essa sua filha, agora alemã, vai poder ver a gente lá e recordar, não é? Mas é muito bom. Eu gostaria de dar o meu testemunho e de dizer que você veio de uma família linda, honrada e muito digna, e também está deixando para a posteridade uma família de excelsos valores na dignidade, na religião, no civismo. Sim. Isso aí, esse tesouro que a gente deixa verdadeiramente para a pátria pequenina chamada Tocantins, de qual nós muito nos orgulhamos, é isso. O nosso tempo já passou da hora, mas a história é boa e a gente está prosseguindo o seguinte. E você é bom de papo, senhor? Isso. Fala assim sobre você, Ana Lúcia, e a religião no meio. Eu e Ana Lúcia, religião? A Ana Lúcia é mais religiosa do que eu. Sim. Entendeu? Eu conheci a Ana Lúcia como igreja toda a vida, e ela é mais religiosa, mais... Nós sempre participamos de grupos, né, de encontros de casais. Encontro de casais, noivos, preparação de noivos, casais, sempre participamos. E eu agora, com o tempo, nós coordenamos, né? Então chega num ponto, eu chego na conclusão, se você ficar na frente toda vez, você deixa de revelar valores. Isso, eu tenho essa consciência em tudo. Inclusive como diretor lá na época, não, gente, não está na hora de fazer a substituição, minha mesmo, sabe? Então eu tenho essa. Então eu falei, você não deu afastar um pouquinho, deixar chegar outros casais, indicar. E assim eu fiz. Mas a Ana Lúcia não aguentou. Ela afastou e retornou outra vez. Então ela continua nativa de vários movimentos ainda ajudando e alguma coisa ainda relacionada à igreja. E eu me afastei um pouco disso. Com relação à educação, rapidinho, eu, mais o Geraldo Calado, nós fomos protagonistas de uma história bonita da educação, hoje estadual, chamada eleição direta para diretor de escola. Eu, dentro dessa fala sua aí, de dar oportunidades, quando o Joaquim julgou que o tempo dele estava esperando, não que a comunidade pleiteasse, mas para dar novas oportunidades dentro do processo democrático. Exatamente. Nós tivemos o prazer e a alegria de iniciar
na Escola Polivalente de Ubá, o embrião da eleição direta para diretor de escola. Hoje, projeto concebido a nível de Estado. E Fomos nós que começamos. Sim, e eu tenho, foi um legado que, nesse transcorrer lá da minha vida, eu fui diretor por 3 gestões do Dr. João Pinto. Eleição. Numa delas, da primeira, foi oferecido o cargo, né, do sistema antigo, mas como você já tinha inovado, eu não aceitei o cargo de professor. Gente, eu já passei por isso, eu já passei para outra fase, né, nesse caso com você, como é que eu retorno à fase anterior? Está errado. Então, agradeci na época, falei, não, no dia que tiver uma eleição direta, eles me pressionaram, não, você tem condição de entrar, você fez um bom trabalho. Aliás, já foi cotado, inclusive, para ser superintendente regional do ensino. Verdade. Aí eu pedi desculpa, falei, gente, eu tenho essa coisa, eu não posso agora voltar no tempo, né? Então, no dia que tiver uma eleição, eu posso me candidatar. Não estou comprometendo que vou, não. Eu posso mudar de ideia e candidatar. Passado o tempo que foi a eleição, aqueles professores que ouviram essa conversa me chegam e falaram, e agora? É do jeito que você tinha dito. Top, eu não tinha aula e saí. Aí fui a primeira, fui a segunda e fui a terceira vez. Aí quando eu cheguei a terceira, eu pedi, pelo amor de Deus, ao governador para proibir. Para ele não ficar me cutucando outra vez. E realmente não podia ser mais, né? E aí eu entrar em excelente. Falando em eleição, nós vamos te convidar outra vez para falar sobre eleição. Conforme vocês estão observando, ele tem muita coisa boa para repassar para a comunidade, mas isso no próximo programa. Nós falamos sobre a escola Equipe, sua outra paixão. Você continua lá até hoje? Não, eu aposentei, quando precisam de mim, alguma coisa, eu estou à disposição. Os filhos, tem 2 filhas que eles chamaram para trabalhar lá, que estão os 2 professores, a educação física e biologia, excelentes professores também, estão lá, e eu afastei porque realmente agora já quero meu descanso mesmo. Mas quando preciso de alguma coisa, eu estou à disposição. Calado e escola. Inclusive do Dr. João Pinto também, escola, né, que eu também fui diretor. Quando precisa de alguma coisa, o diretor precisa de alguma coisa, eu estou à disposição. Calado e Colégio Equipe é um amor antigo e que está perdurando. Mas, Geraldo, como cidadão, como mestre, como professor, diretor, também de vida, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Primeiro, eu não mereço tanto ter o privilégio de te entrevistar. Eu que não sabia que era entrevistador, mas por obra e graça e imposição desse grande amigo, primo, afilhado e filho do coração que eu tenho, chamado Luiz Henrique Heleno. Ninguém sabe o nome dele. É o nosso querido e popular Pardal, a quem eu agradeço, e agradeço também o privilégio de agradecer o privilégio de estar te entrevistando e de deixar registrado para a posteridade, para a geração futura, um pouco dessa nossa história bonita, né? Eu gostaria, então, que você, como educador, como professor, como pai, como avô, você desse um recado, principalmente para a nova geração que está nos vendo. Aqui, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento a você, ao Pardal, por essa oportunidade de vir aqui agradecer, né, esse trabalho que vocês fazem, parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem. Isso é muito bom, essas entrevistas que vocês levam aqui ao povo. Meu agradecimento, parabéns mais uma vez a vocês por esse momento, né, que vocês passam aqui, trazer essas informações para o povo. E, em segundo momento, eu tenho um agradecimento
ao senhor Geraldo Magela e a dona Rosina, né, que foram os baluartes aí, né, que puseram, né, me formaram como cidadão, como pessoa, como cidadão, e um dos melhores exemplos possíveis que eu tive do meu pai e da minha mãe, e ainda tenho até hoje da família, né, dos meus irmãos, que são pessoas também muito idôneas, responsáveis, e eu tive essa convivência e essa cobrança a vida toda, e uma cobrança pesada, mas que valeu a pena hoje. E agradecer também a minha família, meus filhos, minha esposa, meus filhos, né, os genros e noras, que são presentes, netos e netas, que deram seguimento hoje a tudo aquilo que foi a minha formação. Hoje a minha família é responsável por tudo ainda, continuidade de tudo aquilo que eu aprendi dos meus pais. Para a criança humilde e de origem modesta de hoje, para o aluno que esteja começando a estudar, para todo mundo que está ingressando na carreira hoje, os tempos são outros, os valores são outros. Dê um recado para eles, por favor. Da profissão de professor, né, quando eu escolhi na época, os meus pais tinham traçado outro perfil para mim. E eu, na hora de sair de casa, que eu falei, pai, eu quero fazer o curso de educação física e ser professor. E meu pai... Eles só almejavam o quê, por calar? Eles pensavam medicina ou farmácia para mim. Achavam que nessa área é muito bom, muito bom. E aí eu, na hora que eu fui viçosa fazer a inscrição, eu não esqueço disso, eu saí de casa, na hora que eu cheguei na porta, assim, meu pai chegou e falou comigo assim, você vai fazer para quê? Eu falei, pai, eu vou fazer educação física, eu tenho... Não, de jeito não pode fazer. E outra, e seja feliz e realizado. Isso pegou. Entendeu? Na porta saiu o ônibus, passar, ele colocou a mão em mim e falou, ele e minha mãe. Quer dizer, concluí, né? Eles previram o meu futuro e eu fui feliz e sou mesmo feliz com a profissão de professor. Tanto é que tenho filhos, né? Quase todos os filhos praticamente professores. Então é uma profissão que é digna, não é isso? E que você tem que gostar, e é uma profissão digna. E outra, eu falo uma coisa, uma das coisas que mais deixa a gente com uma satisfação quando você passa, você falou isso durante nosso bate-papo, quando você passa na rua, um ex-aluno, que hoje é médico, professor, ou que mesmo que eu vou na roça, eu corro no sítio onde eu corro, o sujeito que está capinando na beirada do asfalto, ô professor, para, me chama e recorda os velhos tempos. Não tem coisa melhor do que quando um profissional, e você está, estou aqui plantando, conversa com a gente, estou aqui um dentista, um médico, um professor, uma pessoa mesmo que às vezes está no comércio, e chega e recorda os tempos do professor e agradece pelo professor. Isso é o melhor prêmio que nós temos na nossa reconhecimento. 2 professores que, graças a Deus, foram e estão sendo bons educadores. Sim. Amigos, obrigado pela seleta audiência. Nós estamos felizes em ter entrado aí no seu recinto, na sua intimidade, para levar um pouco dessa história bonita da vida, da história do nosso amigo Calado. Até uma outra oportunidade, continuemos com Deus e na fé. Só lembrando que o Joaquim tem uma porcentagem de participação de tudo que eu falei. Tá? Sempre um grande amigo, um grande orientador, um professor experiente, que quando eu comecei me ajudou demais a encaminhar na minha vida profissional. Mais uma vez, a ele, meu muito obrigado.